Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma grande alegria estar mais uma vez aqui neste lugar com os irmãos, nesta igreja. Tivemos um tempo muito especial aqui na sexta e no sábado do Seminário de Ciências Bíblicas. Queremos louvar a Deus por esta igreja. Foi falado no encerramento, mas eu quero repetir, foi, até onde a gente lembra, o maior seminário de ciências bíblicas da região Nordeste. Foi aqui. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor José Orisvaldo, que nos recebeu com tanto carinho, com tanto amor. E quero louvar a Deus pela sua vida, pastor, de verdade. Eu trabalho há 21 anos na Sociedade Bíblica do Brasil, e temos andado em muitos lugares, visitado muitas igrejas. Já fui gestor da SBB do Rio Grande do Sul a Belém do Pará. Estou há 1 ano na sede, em São Paulo, mas passei por 4 regiões do nosso país. E a nossa atividade nos leva a se relacionar com muitas pessoas, muitos líderes denominacionais, presidentes. E eu quero dizer para vocês que vocês têm um pastor presidente, que é um verdadeiro homem de Deus, que ama Jesus, que ama a igreja de Jesus, que ama a palavra de Jesus. E esse tempo, a gente acha que vem para contribuir, para falar, mas esse tempo tem sido especial, porque eu estou aprendendo muito com o Senhor, e sendo edificado por sua vida, por seu ministério. Irmã Vaninha também, muito obrigado pelo acolhimento, pela hospitalidade que nos deu. Pastor Olímpio também, Deus abençoe o senhor, sua gentileza, seu cuidado. Irmão Diácono Dário, que está por aí em algum lugar, que carrega a mala, dirige carro, vê comida, faz de tudo esse homem. É o verdadeiro diácono, né? Glória a Deus por isso. Então, que Deus continue abençoando. Quem estava aqui no Seminário de Ciências Bíblicas? Deixa eu ver. Olha aí, vários estavam, que bênção. Que Deus continue abençoando esse ministério, os demais pastores que estão aqui, ministros da palavra de Deus. Já foi apresentada a minha esposa que está comigo, irmã Tânia. Estamos casados há 27 anos, temos 2 filhos, o Assir de Geroni Neto. Eu brinco sempre que nós não temos criatividade para pôr nome de filho. Eu sou Assir de Geroni Júnior, meu pai é Assir de Geroni, meu filho é Assir de Geroni Neto. Ele casou tem 2 anos, deve vir o meu neto para o ano que vem. E eu falei para minha nora, então nora, o Assir de Geroni IV vem por aí, né? E ela falou, não, sogro, a maldição já acabou, né? Então, irmãos, o inimigo está muito furioso, né? Mas, brincadeiras à parte, temos o Assir Neto, casado com a Noemi, e a Isabela, 25 e 24 anos. Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta que escreveu Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do verso 14, versículo 14, até o versículo 17, e eu quero ler com os irmãos. Eu vou ler em 2 traduções diferentes. Eu vou ler na tradução oficial da igreja, Almeida Revista e Corrigida, e vou ler também na Nova Almeida Atualizada, também uma tradução chancelada pela CGADB, como uma tradução possível. O texto é o mesmo, às vezes uma palavra ou outra pode estar um pouquinho diferente. Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte, a palavra de Deus. Eu vou ler primeiro aqui na Nova Almeida e depois eu leio na Revista Corrigida. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lendo novamente na Almeida Revista e Corrigida, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste
e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada. Eu acho que a tradução não está na corrigida, correto? Vamos voltar de novo, irmãos, porque eu coloquei aqui no meu texto, mas não atualizou. Então, isso, obrigado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Glória a Deus. Com a Bíblia aberta, você pode se assentar, por favor. Eu quero falar sobre a singularidade das Escrituras, sobre a inspiração, o valor e a utilidade da palavra de Deus para as nossas vidas. Essa, meus irmãos, é a última carta que nós sabemos que Paulo escreveu. É a segunda carta que ele escreve a um jovem pastor. Ele escreve essa carta, eu acredito, junto com alguns estudiosos, perto do ano 65, 66, talvez 67. São recomendações a um jovem pastor, a um menino que passou a acompanhar Paulo desde a sua segunda viagem missionária. Parece-nos que ele se converte na primeira, e já na segunda viagem está acompanhando o apóstolo Paulo. E agora, esta é uma carta distinta. Há cartas que são doutrinárias, Romanos, Efésios, Colossenses. Há cartas que são práticas. 1 Coríntios é um exemplo para uma carta para tratar de problema no dia a dia. Há cartas de instruções a líderes, como 1 Timóteo e como Tito. Mas esta carta, apesar de ter instruções a Timóteo, ela é um testamento espiritual. São as últimas palavras do apóstolo Paulo. É uma carta de despedida, em que ele já sabe que o tempo da sua partida já está próximo. E de fato, Paulo morre logo depois da escrita desta carta. Então, nesta carta, ele expressa a sua alma. Ele expressa o seu amor. É uma carta de, permita-me usar essa expressão, de uma transição em que ele está dizendo: olha, Timóteo, eu cheguei até aqui. E eu estou indo embora. Eu já sei que o meu tempo chegou. Então eu quero te dar umas instruções, mas não uma instrução de um líder para um outro líder de uma igreja local, mas eu quero te dar algumas recomendações para alguém que deve continuar no Evangelho, para alguém que deve continuar no Evangelho de forma fiel, pregando a palavra de Deus. Então ele traz essas palavras do coração para Timóteo, o jovem pastor da igreja de Éfeso e de toda aquela região. Então nós temos um estímulo com aspectos fundamentais. Se você olhar a carta com calma, tem conselhos no capítulo 1, ele fala da sua situação, e ele diz: Timóteo, seja um bom soldado de Cristo. Timóteo, capítulo 2, seja um obreiro aprovado. Timóteo, capítulo 3, cuidado com os males e as corrupções dos últimos dias. E aí ele chega no versículo 14, e para mostrar como Timóteo pode ser então um obreiro aprovado, alguém que vence os males e as corrupções dos últimos dias, ele diz: então, diante de tudo isso, você tem que permanecer nas Escrituras. Lembra das Escrituras que você aprendeu desde a infância, e fica nela, porque ela é inspirada por Deus.
ela traz proveito, ela ensina, ela doutrina, ela instrui. Fique nela, Timóteo. Você está recebendo como uma corrida de bastão em que um atleta passa para o outro. Você está recebendo agora a responsabilidade. Alguns biblistas, comentaristas dizem, parece-nos que Paulo está transmitindo essa responsabilidade a Timóteo. Então, Timóteo, fique na palavra. E a partir disso, dessa introdução, eu quero trazer alguns aspectos de como nós podemos seguir esse mesmo conselho de Paulo nos dias de hoje. Em primeiro lugar, é o que está no versículo 16 que nós lemos. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou como diz na tradução revista e corrigida, toda Escritura divinamente inspirada. Paulo, quando faz essa afirmação, ele coloca a Escritura numa distinção especial, afirmando algo que não aparece de forma tão clara e tão evidente em outras partes da Bíblia. Paulo está dizendo que a Escritura é inspirada, e eu acredito que essa é a declaração mais importante que a Escritura faz sobre si mesma. Quando Paulo afirma isso, ele está dizendo que Deus está totalmente envolvido em cada detalhe registrado. Quando Paulo diz isso, ele está mostrando a fonte, a origem das Escrituras, não como algo por vontade humana, como diz Pedro em sua carta. Nenhuma profecia vem de vontade humana, é de interpretação particular, mas homens falaram movidos por Deus. Então Paulo está dizendo, olha, atenção Timóteo, você tem que valorizar as Escrituras por causa da sua origem, por causa da sua fonte, por causa da sua autoridade. Timóteo, preste atenção nisso, Timóteo. E o termo divinamente inspirada, como está na corrigida, ou como está na minha tradução, inspirada por Deus, que é a mesma coisa, é um termo que nós chamamos na teologia de apax legomenon. O que é isso? Que negócio estranho é esse, pastor, que você está falando? Isso é uma forma técnica de se referir a palavras que aparecem uma única vez no texto sagrado. Então veja, esse termo divinamente inspirada, que para nós está em duas palavras, mas no grego é uma só, não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, só aqui. Esse termo no grego é theopneustos, tel, Deus, pneustos, sopro, fôlego, vento. Quando Paulo está dizendo que a Escritura é divinamente inspirada, ele está dizendo que a Escritura que nós temos em mãos, esse texto sagrado, não é apenas um livro antigo importante para descrever a história de Israel, para falar sobre Abraão, Isaac e Davi, não é apenas um livro de uma religião. O que está aqui não é fruto da vontade humana, o que está aqui é algo que foi exalado, respirado, inspirado pelo próprio Deus. O que nós temos em mãos é fruto, é objeto da ação da boca de Deus. Mas pastor, não foi Moisés? Foi. Não foi Davi? Foi, mas não foi tanto Moisés, nem Davi, nem Paulo, nem Pedro. Eles foram apenas instrumentos. O autor não é cada um desses. O autor deste texto que temos aqui é o próprio Deus. Deus soprou a sua palavra. É fôlego de Deus, vem de dentro de Deus, vem das entranhas de Deus. Champlin já disse, é Deus expirado. Você consegue imaginar o que nós temos aqui? Veja, e aqui nesse sentido, é a Escritura que é inspirada. Não são diretamente os escritores, é a Escritura que é isso. E é por isso, irmãos, que nós temos aqui algo semelhante ao processo da criação. Porque em Gênesis, no relato da criação, nós vemos que Deus
pega o barro e vai fazendo o boneco. Ele faz com as suas próprias mãos. E está aquele boneco de barro, inanimado, sem vida, sem nada. Mas a Bíblia diz que Deus chega e sopra nas narinas e a vida dentro daquele boneco de barro. E agora ele é um ser humano. Irmãos, é por isso que este livro é o único que alguém está numa vida desgraçada, está dentro de uma prisão, está nas drogas, está com a família destruída, está sem sentido para a vida, mas ele abre esse livro e ele começa a ler esse livro, e aquilo que estava morto dentro dele se torna vida, aquilo que estava destruído é refeito. É porque o que nós temos aqui é a vida de Deus. O escritor aos Hebreus vai complementar dizendo: a palavra de Deus é viva, é eficaz. Agora me diga, qual outro livro na história transforma? Sabe, tem livros importantes da história que ajudam, que trazem alguns esclarecimentos. Existem alguns bons clássicos, mas não tem nenhum livro que alguém perdido lê e tenha a vida transformada. É porque esse livro traz a vida de Deus, é o sopro de Deus, é o fôlego de Deus. Então toda vez que você abre a Bíblia para ler, não é Paulo falando com você, não é Moisés falando com você, é Deus manifestando por sua própria boca a sua poderosa palavra. É por isso que Paulo está dizendo: Timóteo, permanece nisso. Você não quer errar? Permaneça nisso. Porque a Escritura é a fonte do ministério. Paulo, nós sabemos, é alguém que olhava para o Antigo Testamento e reinterpretava, falando: isso tem a ver com Jesus. A pregação de Paulo era sobre o Cristo crucificado, conforme prometeu as Escrituras. Irmãos, diante disso, diante dessa inspiração, dessa autoridade, dessa distinção, nada para a palavra de Deus. O profeta Isaías já disse, o apóstolo Pedro repetiu: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O verbo grego é está de pé, nada derruba. Irmãos, pode vir o império que for, pode vir o governo que for, pode vir a ideologia que for, pode vir o movimento que for, a palavra de Deus permanece firme, a palavra de Deus está de pé, ela continua avançando, ela continua salvando, ela continua libertando, ela continua transformando, porque é a palavra viva de Deus. Eu comecei a namorar com a minha esposa, Tânia, no dia 12 de agosto de 1998. Pensa em alguém que não tinha dinheiro para nada. Mas eu falei: eu vou mandar um buquê de rosas para ela. Dia 13 de agosto, emprestei dinheiro do pai, da mãe, do cachorro, de todo mundo. Mas liguei na floricultura e disse assim: manda um buquê de rosas. Endereço tal, em nome de tal pessoa. A moça da floricultura disse assim: mas você quer que escreva alguma coisa? Quer que mande um cartão? Eu falei: quero. Escreve. O que você quer que escreva? Eu falei: não sei, escreve alguma coisa aí e assina meu nome. Eu tinha 18 anos, né? Acho que eu posso ser perdoado. Cheguei à noite, pastor Orisvaldo, animado. Falei: agora eu ganhei o coração. Irmãos, porque eu tinha feito uma oração há um pouco tempo antes, dizendo assim: Jesus, eu quero casar com uma mulher morena, cabelo enrolado e que saiba cantar. Foi específico. E ele me trouxe ela de São Paulo, eu estava em Curitiba. Eu tenho que ganhar o coração. Eu era músico, eu lembro que os jovens da igreja todos ficaram de olho. Eu falei: eu tenho que ganhar essa menina de uma vez. Cheguei à noite, todo feliz. Falei: e aí, gostou das flores? Ela: gostei, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você quis dizer com aquilo que você escreveu no cartão? Com uma sabedoria que eu não sei de onde, eu falei assim:
O que você entendeu com aquilo que eu escrevi no cartão? Ela começou a falar uns negócios tão estranhos, que eu disse assim, peraí, deixa eu te falar, eu não escrevi o cartão. Veja, eu estava achando que eu ia arrebentar, agora eu ganhei. E aí eu tenho que já confessar um erro. Primeiro dia de namoro. Não escrevi o cartão, me perdoa. Aí ela falou assim, então aproveitando esse momento de sinceridade, eu quero te dizer um negócio. Da próxima vez não me dê flor, me dê chocolate. Eu fiquei assim, como que pode? Minha mãe ama receber flor do meu pai. Quando meu pai quer agradar, ele levava flor. Sim ou não, irmãos? Amém? Quem leva flor para a esposa aí, irmão? Amém. Amém, irmãs? Tá bom. Quem é da flor, levanta a mão. Quem é do chocolate, levanta a mão. Chocolate está ganhando, maridos, prestem atenção. Como que pode, se ela gosta de receber flor? E aí ela me falou, daqui uns dias eu te falo por quê. E alguns dias passaram, aquele buquê de rosas que eu paguei caro, estava no lixo, feio, murcho, cheirando mal, acabado. E aí eu lembro do salmista e do profeta Isaías dizendo, olha, o ser humano é como uma flor. Tem o seu momento de beleza, ele cresce, ele parece que tem tudo, mas seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Pode confiar, nada vai derrubar a palavra de Deus. Por isso, se firme na palavra de Deus. Segundo lugar, versículo 15. A Escritura tem um valor sem igual, porque ela apresenta o grande e perfeito amor de Deus. Desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo, olha Timóteo, você precisa das Escrituras, porque a Escritura, em sua totalidade, ela apresenta o plano perfeito de Deus. Irmãos, nós amamos a Bíblia, nós honramos a Bíblia como palavra de Deus, e nós valorizamos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, mas não podemos esquecer nunca que há uma finalidade das Escrituras. A Bíblia não foi escrita para contar a história de Israel, ainda que as histórias estejam lá, e as histórias que a Bíblia conta são dignas de crédito. A Bíblia não é um livro de ciência, ainda que ela possa descrever certos processos que a gente possa falar, olha aqui, tem relação. A Bíblia não é um livro biográfico, ela não está preocupada em contar toda a história de Davi, nem mesmo de Jesus. O que Jesus fez com 15 anos? Com 20? Qual era a sua altura, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele? Não importa isso para o texto bíblico. Mas a Bíblia, ela tem um centro, ela tem uma finalidade, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Há o que eu gosto de dizer, um fio invisível, que vai sendo traçado em cada livro, em cada personagem, em cada história, em cada situação, e esse fio invisível construi uma história que havia sido intencionada, planejada, e estabelecida desde antes da fundação do mundo. A grande proposta da Bíblia é falar de uma pessoa, de uma mensagem. A grande proposta das Escrituras é falar de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da humanidade. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O ser humano pecou, Adão e Eva pecaram. Deus vem e diz para a serpente: serpente, da mulher que você levou à queda, atenção, vai nascer um descendente, e esse descendente vai pisar na tua cabeça. Irmãos, Gênesis não é apenas o relato da criação, Gênesis é o apontamento do Evangelho, ali o que nós chamamos de um proto-evangelho, porque já um anúncio: Jesus virá.
Moisés diz em Deuteronômio: virá um profeta, escutem ele, obedeçam a ele. Nós vemos que o verdadeiro sacerdote não é Samuel ou qualquer outro, é Jesus Cristo. Nós vemos que o tabernáculo tem a ver com Jesus Cristo que se tabernaculou. Nós vemos que o templo tem razão em Jesus Cristo. O verdadeiro rei não é Davi, não é Salomão, é Jesus Cristo. O verdadeiro profeta é Jesus Cristo. Por isso os profetas dizem: não há mais esperança para Israel, é somente Jesus Cristo. Então o Antigo Testamento vai anunciando: olha, ele virá, ele virá, ele virá, aguarda, ele está chegando, ele está chegando. E quando a gente abre as páginas dos evangelhos, os evangelistas dizem: ele veio para que se cumprisse as Escrituras. Jesus disse em João 5,39: vocês estão lendo as Escrituras porque vocês encontram nelas vida eterna? Sim, é isso mesmo, e são elas que testificam de mim. A Bíblia tem a ver com Jesus. A Bíblia foi escrita, João 20:31. Olha, Jesus fez muitas coisas, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então a gente não lê a Bíblia apenas para virar um grande teólogo. A gente não lê a Bíblia para sair falando: eu conheço o maior capítulo, o menor capítulo, o maior livro, o menor livro, o versículo do meio, o versículo da ponta. Não é isso. Tudo bem, se você sabe disso, legal, parabéns. Mas o foco é: quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço Jesus. E aí você pega um livro que, como o pastor Valmir falou aqui no seminário, tem mais de 60 mil referências cruzadas, em que um texto combina com o outro. Aí você chega em Gênesis, o assunto então tem a ver com Jesus. Êxodo tem a ver com Jesus, de forma tipológica, como sombras, como figuras, mas tem a ver com Jesus. Então tudo vai se amarrando, vai se entrelaçando, para dizer que a Bíblia não é um livro com 66 livros desconexos, não. Cada livro, cada personagem, cada autor, cada história vai apontando para Jesus Cristo. Charles Spurgeon disse assim: eu nunca encontrei um texto que não possuísse uma estrada para Cristo. Martinho Lutero disse: Cristo repousa no berço das Escrituras. Ele diz: até pode parecer que Cristo não está em certas partes, mas Ele está ali. Tudo tem a ver com Jesus. Por isso, o grande exercício que eu aprendi a fazer na minha vida é: todo o texto que eu estou lendo, não importa se é Crônicas, não importa se é o Antigo Testamento ou mesmo o Novo, onde está Jesus aqui? E isso muda a nossa forma de entender a palavra de Deus. Então, se você quer continuar, Timóteo, fique firme. Lembre que a Escritura fala do grande plano de Deus. Tem gente que lê a Bíblia para tudo hoje, para ficar rico, para ter sucesso, para ter saúde, para ter um monte de coisa. Só esquece de ler pela finalidade principal. Tem gente que investiga, e investiga, e investiga, e vê tanta coisa na Bíblia, mas não consegue enxergar o melhor que há nela. Esse livro, ele conta a história de uma pessoa, Jesus. Ele conta uma história, a história da salvação, que é o grande e perfeito plano de Deus. Eu gosto de dizer que esse livro é o livro do Cordeiro. Gênesis 22, Abraão e Isaac subindo ao monte para o sacrifício, e Isaac, o menino esperto, fala: peraí papai, está aqui o cutelo, eu estou vendo o fogo, está tudo preparado, mas papai, eu não estou vendo o Cordeiro. Onde está o Cordeiro, papai? Qual é a resposta de Abraão? Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. De repente eles olham e está lá um cordeirinho. Aquele cordeiro é substituto, ele não é o cordeiro perfeito. Um cordeiro substituto foi sendo oferecido nas ofertas, nos sacrifícios no templo. Mais um dia, João Batista está reunido.
e um discípulo aqui, conversa ali, batiza lá, de repente ele para, e ele olha, peraí, olha lá, está vindo um, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde está o Cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é mais temporário, agora é de uma vez por todas, o sacrifício foi oferecido. Apocalipse capítulo 5, João está desesperado, não tem ninguém que pode abrir o livro e desatar os seus selos. Mas João começa a olhar e fala, mas espera aí, tem um lá, tem um como um cordeiro que havia sido morto, ele foi digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O cordeiro foi anunciado, o cordeiro foi manifestado, sacrificado, mas o cordeiro ressuscitou e está sentado no céu à direita de Deus Pai, governando todas as coisas. Jesus é o Cordeiro de Deus, e a Bíblia conta a história do Cordeiro. Aleluia! Abaixar a bacanta lá. Aleluia! Então, o que nós vivemos é esse plano, é esse evangelho. Evangelho é isso. Evangelho é uma promessa. Ele vai nascer. Evangelho é uma realidade. Ele nasceu. Evangelho é, ele viveu sem pecado. Evangelho é, ele morreu na cruz do Calvário. Evangelho é, ele ressuscitou ao terceiro dia. E o Evangelho aponta, ele voltará para buscar aqueles que foram salvos. Isso é o Evangelho. E isso está em toda a Escritura. É por isso que Paulo está dizendo, é toda a Escritura, Timóteo. Tem crente que gosta de pegar só o que gosta no texto. O Senhor é o meu pastor e nada me... Amém, irmão, pode ler esse. Esse é bom. Mas leia mais. É toda a Escritura. Leia Obadias, leia Sofonias, leia Filemão, leia toda a Escritura. Porque toda ela vai apontar para Jesus e para o grande plano de Deus. Em terceiro lugar, a Escritura tem uma utilidade sem fim. A inspiração é um fato maravilhoso. Ela vem de Deus, a sua origem é Deus, ela aponta para o plano de Deus em Cristo Jesus. Ok, e o que mais, pastor? E na vida? Como que isso resulta na minha vida, essa verdade tão importante? Porque a Escritura não é para meramente acumular conhecimento. Moody disse, a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, ela nos foi dada para transformar as nossas vidas. E aí nós vamos para o versículo 16, está com a Bíblia aberta? Vamos lá? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Vamos repetir, é? Proveitosa. Na tradução que eu li é útil, é a mesma coisa. O termo grego aqui é proveitosa, útil ou lucrativa. O Paulo está dizendo o seguinte, a Escritura traz proveito para a nossa vida. Ler as Escrituras vai resultar em orientações importantes da vida, porque a Escritura expressa o que Deus espera de nós. E nós precisamos da Escritura para que nós sejamos transformados à imagem e ao caráter de Cristo. E aí ele vai mostrar aqui de forma muito simples e prática como fazer isso. Então a Escritura é proveitosa para 5 aspectos que ele destaca. Primeiro lugar, é para ensinar. O termo grego aqui, ensinar, é didascalia, que é o termo que aparece no Novo Testamento grego para se referir à doutrina. O que Paulo está dizendo? O ensino correto, o ensino da verdade, o ensino da doutrina vem de onde? Vem da
Se você quer ficar estabelecido na doutrina, você precisa estar firmado na palavra. Irmãos, isso é fundamental. Porque nós estamos vivendo um tempo, pastor Erivaldo, muito difícil, em que a gente pega a Bíblia e diz, olha, está escrito aqui, aí o sujeito diz, mas eu acho... Não, eu discordo do que você está falando. Não, eu penso diferente. Olha, o relativismo faz isso, ele relativiza a verdade. Cada um tem a sua verdade. Aí gera um pluralismo. Se cada um tem a sua, então tudo é verdade. É uma verdade para aquele, é uma verdade para o outro, uma verdade para o outro. E nada é verdade, porque se não existe uma verdade, nada é verdade. Se eu não posso dizer que existe a verdade, então o que eu estou afirmando já é relativo. Aí leva a um humanismo, então cada um tem a sua verdade, o ser humano sobe na escala de valores. É ele que decide o que ele quer, o que ele não quer, o que ele acha certo, o que ele não acha certo. E resulta num pragmatismo, em que ele não faz o que é certo, o que está na doutrina, ele faz o que dá certo, o que ele acha que tem que fazer. Irmãos, é esse o espírito deste movimento que nós temos na atualidade, e Paulo está dizendo, não é isso, a Escritura é ela que é útil para ensinar o que é verdade. Pode falar o que quiser, pode vir e dizer o que quiser, pode vir o teólogo liberal e falar outra coisa, nós ficamos com a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade. Ela é útil para redarguir. O que é redarguir? Na corrigida está redarguir. A que eu li é repreender. Então Paulo está dizendo, o segundo aspecto importante das Escrituras é que ela repreende. Ah, que coisa maravilhosa. Não quer, pastor? É porque a gente quer ler, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe que tem crente que lê a Bíblia assim, né? Senhor, fala comigo. Quando não sai o texto que gosta. Não, isso não é de Deus, não. Se abriu e está escrito raça de víboras. Não, essa não é a palavra de Deus para mim, não. A gente precisa ler a palavra de Deus para ela nos repreender no nosso erro, irmãos. Nós precisamos disso. Nós precisamos abrir os olhos e falar, peraí, eu estou errando, eu estou desviando do caminho, eu preciso voltar. Timóteo, permanece na verdade, seja repreendido para você ficar aqui. Leia a palavra de Deus para desfrutar das bênçãos. Mas leia a palavra de Deus para ser repreendido nela. Se a tua leitura da palavra de Deus não te repreende, alguma coisa está errada na sua leitura bíblica. E já que a Bíblia repreende, porque Deus repreende, amém? Ele repreende, ele disciplina o filho que ele ama. Mas ele não para aí. É para redarguir e depois para corrigir. Então o que a Bíblia está dizendo? O que Paulo está dizendo? Olha, eu vou te repreender e vou falar, você errou aqui, mas eu não vou parar por aí, eu vou te trazer para o caminho certo, eu vou mostrar como andar corretamente. Então a palavra de Deus é útil para nos aperfeiçoar. O termo grego aqui é restaurar a um estado correto. E aí eu lembro quando eu era criança que tinha um corinho da escola bíblica dominical e nos cultinhos de criança que era assim, havia um homenzinho, eu não lembro direito, mas andava por um caminho, sua vida era, um dia um homenzinho, é isso é evangelho. Porque ele vê a gente torto, desfigurado, destruído, ferido, abandonado, ninguém dá nada, vem gente e passa de largo, mas ele vem ao nosso encontro e fala, olha, eu vou te restaurar ao estado correto, eu vou te mostrar qual é o caminho. Isso é o evangelho, é o que a Bíblia faz. Ela nos restaura ao estado correto. E ela nos instrui em justiça.
Qual é a diferença de instrução para ensinar? Na minha tradução coloca educar. Parece sinônimo. Mas como eu falei, ensino é doutrina, é didascalia. Instrução aqui, o termo grego é paideia, que é um tipo de educação, de instrução, que pega a criança desde a sua mais tenra idade e alcança o ser humano até a sua fase adulta. Envolve profissão, envolve relacionamento. O que Paulo está dizendo aqui é que a Escritura serve também para nos ensinar como viver. Se a minha leitura bíblica não me faz um marido melhor, alguma coisa está errada na minha leitura bíblica. Se a minha leitura bíblica não me faz um profissional melhor, um empregado melhor, um crente melhor, um motorista melhor, alguma coisa está errada na minha leitura bíblica. A Bíblia, ela tem que nos moldar, irmãos. E o marido que eu era ontem, eu não posso ser hoje. A esposa que você era ontem, você não pode mais ser a mesma se você leu a Bíblia hoje. A pessoa que você era, não pode mais ser a mesma. Porque a palavra de Deus contempla todos os aspectos da vida. Não é só para o domingo, para a terça-feira. É para o dia a dia, em todas as áreas da vida. A palavra de Deus vai ter que te mudar. E aí Paulo diz que ela nos habilita para toda boa obra. Ela nos faz instruídos para agir. Por isso o crente que lê a Bíblia, onde ele coloca a mão, as coisas acontecem. Ele entende que Deus está chamando ele para, por meio do Evangelho, transformar, praticar boas obras. Não é que boas obras salvam. Eu não faço porque eu quero agradar a Deus. Eu não faço porque eu quero ser salvo. Não, boa obra não salva ninguém. Mas aquele que foi salvo, ele naturalmente, ele pratica boas obras. E aí nós temos crianças, como é o nome do instituto? Quedes, que por meio de boas obras, por meio de uma comida, por meio de um curso, por meio de uma roupa, por meio de um ensino, tem a vida transformada. É isso que o Evangelho tem que fazer. Onde você estiver, você tem que ser um agente de boas obras. Paulo diz em Efésios que Deus nos preparou para andar nas boas obras. Você precisa ser isso. Você precisa viver isso. As pessoas têm que olhar para os crentes, não por isso ou por aquilo. Ai, mas como crente é complicado. Como não? As pessoas têm que ver, olha, ali chegou. Porque Jesus diz lá em Mateus, que por causa das boas obras, eles glorificariam ao Pai que está nos céus. Nós precisamos andar em boas obras. Fique em pé, por favor. Eu queria saber se o nosso irmão do teclado, do piano, pode nos ajudar com uma canção. Pastor, posso chamar minha esposa para nós cantarmos uma canção? Por favor, meu amor. Vamos cantar uma conhecida. A tua palavra escondi. Eu não sei. Som. Eu não sei como está o seu relacionamento com a Bíblia. Eu fiquei muito feliz de ver como essa igreja ama a Bíblia, percebendo as pessoas no seminário. Mas às vezes a gente não faz o que deveria. Vou confessar um pecado aqui. Pode, pastor? Pode. Quem confessa em Deus alcança misericórdia. Eu já tive dia que eu falei, Senhor, hoje eu não li a Bíblia. O Senhor sabe que eu não tive tempo. E a verdade é que aquilo não foi uma prioridade dentro do meu dia. Porque tempo é uma questão de prioridade. Se nós lermos 15 a 20 minutos por dia da Bíblia, a gente lê a Bíblia toda em um ano. É muito. Nós precisamos, irmãos, amar mais a palavra de Deus. E não apenas amar, não apenas ler. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Se não me engano, foi Moody que disse: de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Se a Bíblia é a autoridade que nós acreditamos que ela vem de Deus. Se ela apresenta o grande plano que há em Cristo Jesus, que nos salva,
nos salva do pecado, nos salva do inferno, da condenação, nos salva de nós mesmos. Se a Bíblia é o nosso referencial de doutrina, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir, nós precisamos viver como Bíblias ambulantes. Eu peguei bem pouquinho aquele tempo que se falava, lá vai o Bíblia. Eu era criança. Mas que o mundo volte a falar, lá vai um Bíblia. Que as nossas igrejas sejam conhecidas não pelo método, pelo evento, e não estou dizendo que isso seja ruim, mas que nós sejamos conhecidos como a igreja que ama a Bíblia, como crentes que vivem a Bíblia. Que a palavra de Deus esteja na nossa vida, amém? Vamos cantar.